Senhores, eu acredito que se alguma entidade do outro mundo viesse para esse plano e procurasse por uma noite um lugar para pernoitar, ele escolheria esse lugar aqui. Não seria de todo errado chamá-lo de Devil Hotel, Cecil Hotel. Por que esse lugar foi apelidado de Hotel da Morte, Hotel do Suicídio? Eu já digo a vocês, lá de cima se jogaram mais de 17 pessoas ao longo da história desse hotel. Isso acontece pela primeira vez em 1927. Foi exatamente no dia 22 de janeiro de 1927 que Percy Cook, depois de tentar a reconciliação com sua esposa, tirou sua própria vida atirando sobre sua cabeça no Hotel Cecil. Já em 19 de janeiro de 1931, Kay Norton, de 46 anos, após ingerir várias cápsulas de substância venenosa, tira sua vida também no Hotel Cecil. O segundo suicídio em menos de 4 anos. E agora já estamos em setembro de 1932. Um ano depois, um jovem, Benjamin Durick, de 25 anos, deu um tiro na cabeça, tirando sua vida em mais um suicídio nesse hotel, que é conhecido como o Hotel da Morte. Em uma tarde de 1937, Gracie A. Magro foi encontrado morto aqui embaixo, depois de ter caído do 9º andar. Não se sabe se ainda foi um suicídio ou assassinato. O fato é que muitas pessoas, após fazerem um check-in desse hotel, não conseguem mais voltar para casa. Em setembro de 1944, uma jovem de 19 anos deu entrada aí com seu namorado Ben Levine. Se hospedaram e depois de um tempo, ela, na banheira do hotel, descobriu que estava grávida e simplesmente teve o bebê na banheira. Só que essa criança nunca saiu desse hotel, pois Jean jogou simplesmente o bebê da janela. Alegando insanidade, ela não foi condenada. Parece que tem algo puxando os hóspedes desse hotel para baixo. De uma força misteriosa, uma entidade. Eu não sei. Eu conto para vocês aqui em setembro de 1947, Robert Smith, 35 anos, resolve pular daí de cima, aumentando o número de suicidas desse que é conhecido como o Hotel da Morte. Foi aqui também que Elizabeth Church, em setembro de 1947, Elizabeth Church, conhecida como a Dália Negra, não foi exatamente aqui no Hotel Cecil que ela morreu, mas foi aqui o último local que ela foi vista com vida após ter sido brutalmente assassinada. E em 11 de fevereiro de 1962, aí com intervalo de 15 anos após a morte registrada no Hotel Cecil, Julia Frances Moore pula do 8º andar, aumentando, curiosamente, a lista de suicidas nesse lugar. E no mesmo ano, no outubro de 1962, foi a vez de Jasmine Norton se jogar para a morte das janelas do Hotel Cecil. E naquele junho de 1964, uma operadora de telefonia foi encontrada morta no seu quarto após ter sido violentamente esfaqueada e estuprada. Uma pessoa foi presa como principal suspeita, mas acabou sendo liberada por falta de evidências. Acontece que esse crime segue sem solução até nos dias de hoje, mas é mais um que sai do Hotel Cecil para o necrotério. E você? Teria coragem de se hospedar aí? Uma menina deu entrada aqui em setembro de 1975, só que ela deu um nome falso, Alison Lowell. Mas isso não muda o fato dela também ter se jogado para a morte de lá de cima. Mais um que sai do Hotel Cecil direto para o necrotério. Em setembro de 1992, o homem foi encontrado morto num beco aqui do lado do hotel. E acreditam que ou ele se jogou também lá de cima, ou foi empurrado. Isso aconteceu também em junho de 2015. Uma mulher também foi encontrada nessas ruas aqui, do lado de fora, sem vida, com suspeitas também de ter se jogado lá de cima. Agora a história começa a ficar boa. E agora vocês vão entender de fato, ou ficar mais assustados ainda, de tudo que aconteceu nesse lugar. Em 2013, uma jovem canadense de origem asiática foi encontrada lá em cima, numa caixa d'água, com uma altura de 3 metros. 19 dias depois dos pais terem dado falta dela, abriu-se então uma investigação. A polícia aqui de Los Angeles começou a procurar ela
foi quando hóspedes desse hotel sentiram um gosto estranho na água. Esse é o caso de Elisa Lam, que originou uma série na Netflix. E se eu disser para vocês que Elisa Lam foi encontrada nua, lá em cima, numa caixa d'água de 3 metros, as imagens de Elisa Lam correram o mundo, as câmeras de segurança desse hotel foram acionadas e são perturbadoras e sem explicação o que aconteceu com Elisa Lam. É um crime que segue sem explicação. Elisa Lam some, as imagens do elevador você está vendo agora. 19 dias depois, os hóspedes desse hotel estariam ingerindo água contaminada com os restos de Elisa Lam. Elisa Lam, uma jovem canadense de origem asiática, foi encontrada morta numa caixa d'água de 3 metros, com uma tampa que pesava mais do que seu peso. Era improvável que ela conseguisse abrir essa tampa para entrar lá dentro ou que alguém jogasse ela. O fato é que esse crime permanece sem explicação. Sabe de uma coisa? 3 dias depois, aqui em Los Angeles, eu percebi que aquelas bizarrices que aconteceram no Hotel Cecil não eram exclusividade dele. Tem pelo menos mais 3 hotéis de histórias macabras aqui nessa região. É verdade que a gente não consegue entender direito como pessoas em hotéis como esse aqui simplesmente se jogam. É verdade que a depressão é uma dor. Eu já ouvi dizer que a pessoa avalia a vida dela, avalia o mundo e vê que não vale a pena. Mas essa quantidade de gente se jogando por uma janela de hotel, igual esse aqui no centro de Los Angeles, é um fato que acontece em vários lugares do mundo. Pessoas tirando a vida, se precipitando de pontes, prédios. Mas e o caso de Elisa? O que levou essa estudante canadense de 21 anos, talvez, a se suicidar? Chegaram à conclusão que ela não conseguiria sozinha subir naquela caixa d'água. Parece que a tampa da caixa d'água pesava mais do que ela. O que aconteceu com Elisa? Mas o fato é que as circunstâncias que Elisa Lam foi encontrada dentro de uma caixa d'água, em cima de um bed sem explicação nenhuma, pareciam ser tiradas de um conto de terror. Esse aqui que eu tô é um hotel que fica mais ou menos 5 quilômetros onde tudo isso aconteceu. Aqui também em Los Angeles, na Califórnia. E as últimas imagens de Elisa Lam com vida foram registradas pela câmera de segurança do Hotel Cecil dentro daquele elevador. E acontece que esse vídeo foi postado pela polícia e o vídeo viralizou. Ela parecia estar falando com alguém, ela fazia movimentos estranhos. Botava a cabeça para o lado de fora do elevador, olhava para um lado para o outro, apertava todos os botões, tudo era muito estranho. Depois disso ela desaparece e seu corpo só é encontrado 19 dias, porque alguns hóspedes do hotel suspeitaram do gosto e do odor da água. A água com o cadáver de Elisa Lam putrefato, já em decomposição, misturando-se aí a água que os hóspedes estavam bebendo há dias. Foi aí que encontraram Elisa Lam. Existe muita teoria da conspiração sobre o que aconteceu com Elisa Lam, sobre morte e desaparecimento, e nada foi descartado. Afinal de contas, a morte de Elisa Lam ainda é um caso sem solução. Mas acontece que muita gente especula que o que aconteceu com Elisa Lam no Hotel Cecil, não foi algum caso à toa. Não era à toa aquela quantidade de morte, aquela quantidade de gente se jogando da janela, não podia ser assim. Afinal de contas, nenhuma outra construção, nenhum outro hotel no mundo teve essa quantidade de suicídio. Então muita gente acredita que existem hóspedes sobrenaturais no Hotel Cecil, que inclusive o caso de Elisa Lam é uma prova de atividade sobrenatural naquele hotel. Muita gente se jogando daqui. Parecia que tinha algo errado. Tinha algo que não era desse mundo puxando as pessoas aqui para baixo. Foi isso que levou o diretor Joey Berling a fazer o documentário sobre Elisa Lam na Netflix. Isso sem falar no fato de que o Hotel Cecil já não é tão dantesco em abrigar pessoas que tiraram sua vida e estavam hospedadas lá. O Hotel Cecil também serviu de abrigo para vários serial killers na história. Vários serial killers se hospedaram no Hotel Cecil, inclusive, enquanto praticavam suas mortes. Uma coisa eu tenho que contar para vocês. Eu estive lá para fazer as gravações na frente do hotel, eu não consegui entrar, mas além de ouvir dizer que é um bairro muito ruim, é um bairro muito sujo. Mas os funcionários que trabalhavam lá na época do caso de Elisa Lam não disseram que era um lugar ruim de trabalhar. Inclusive tem muitas falas da gerente que ela gostava de trabalhar lá.